O que que tu acha que falta pro conteúdo lésbico crescer? É investimento mesmo? O algoritmo parar de sacanear os LGBT. Pô, porra, né? Porque eu não sei se eu comentei no último podcast que eu vim aqui, mas faz pouco tempo que o Google tirou a palavra lésbica associada a termos pornográficos na pesquisa. Falou. Quando eu era adolescente, eu queria pesquisar mulheres beijando mulheres, né? Que não tinha na TV. Mulheres beijando mulheres, depois a mãe chegando, apaga o histórico, apaga o histórico. E aí tu pesquisava, tu queria ver uma história de romance, né? Igual você via, eu adorava High School Musical, eu adorava Crepúsculo. Até hoje eu não entendo aonde que viram que a Bella era hétero, que bom que a Kristen mostrou que ela era uma grande sapatona. E aí, eu procurava, assim, queria, né, tipo, me identificar. A gente quer procurar, assim como qualquer adolescente que passava 24 horas assistindo filmes de romance, eu também queria sentir aquilo, sabe? E aí eu pesquisava, mulheres beijando mulheres. Cara, só aparecia link do Xvideos, entendeu? E é horroroso, meu Deus, aquilo é horroroso. Meu Deus, que horror. E aí, que nem eu falei pra ela, tipo, os filmes que a gente tinha na época... Eram filmes bem problemáticos, era muito difícil achar um filme legal, assim. E aí, hoje em dia, dependendo dos termos que você usa, se eu usar a palavra sapatão num vídeo, eu tenho que censurar, porque o... Aqui deu ruim pra mim já. Porque o Instagram ou o YouTube, eles vão restringir. Porque eles consideram, ainda não entenderam que não é mais uma palavra ofensiva, eles não incluem a nossa linguagem e as nossas falas e a nossa cultura nos algoritmos deles. Não incluem isso. Então, às vezes, quando tem um vídeo de duas mulheres se beijando e eu tô reagindo, pode ser um vídeo bem de boa. Às vezes ele vai lá e vai restringir porque ele considera algo muito pornográfico quando não tem nada de pornográfico naquilo. Porque eles ainda têm um algoritmo que associa a nossa comunidade à promiscuidade, a coisas vulgares. E isso prejudica muito o alcance. Você pode ter certeza que se eu fosse hétero, eu teria muito mais seguidor do que tu imagina. Com certeza. A Jéssica Balucci, não sei se tu conhece a Jéssica Balucci, que é uma grande amiga minha. E ela tem um canal já de 1 milhão de inscritos no YouTube. E ela sempre trouxe muitos filmes da Disney. O conteúdo dela sempre foi conteúdos da Disney. Ela faz review de filmes da Disney. E ela demorou muito pra falar que ela tinha uma namorada. E ela fala sempre pra gente que toda vez que a namorada dela aparece no Instagram dela ou no canal do YouTube, ela perde muito seguidor. Por quê? Porque as pessoas têm problemas. Com ver duas mulheres juntas. E não é nem o fato, tipo assim, se você e você produz conteúdo, mas você fica quieta, tá tudo bem. Se você fala e mostra, incomoda, sabe? Incomoda as pessoas. Então, eu, às vezes, faço muito conteúdo, principalmente falando sobre a cultura do interior do Sul, a cultura gaúcha, que eu me divirto horrores. E, infelizmente, aqui no interior, a gente ainda tem, né? Aqui no Sul, a gente ainda tem muito preconceito em todos os lugares. Mas no interior, a gente sabe que tem bastante. Então, às vezes, eu consigo viralizar com um vídeo muito divertido, falando sobre o sotaque aqui do interior, e aí as pessoas me seguem. Quando elas começam a ver que eu sou lésbica e tenho uma namorada, um follow. Isso é muito triste, porque existem muitas meninas lésbicas lá da linha, sei lá da onde, lá de Três Arroios, sei lá, Severiano de Linha Almeida. 25. Linha 25, e que são lésbicas e que assistem meus vídeos e se identificam tanto com o sotaque quanto com a questão da representatividade sáfica, mas que às vezes nem podem me seguir, porque se os pais virem que elas me seguem, vai dar problema pra elas. E isso é muito triste, cara. Não sei se tu ouviu falar da treta que deu entre a Faye Yoko e a produtora delas. Sim. Pois é, então o que anda acontecendo? A Tailândia começou a receber muita coisa desde que os GLs começaram a estourar, né? Tipo, muitos patrocínios, aí o governo tailandês começou a incentivar e a gente pensou, cara, que felicidade. Só que daí o que acontece? As produtoras estão explorando muito as atrizes. E aí, o que eu acho que aconteceu? Que a galera tá especulando que aparentemente, depois de Blank, a produtora de Blank, a Faye e a Yoko, acho que a Faye não conseguiram entrar de acordo com alguma coisa lá no contrato de uma nova produção. A Yoko acabou ficando na produtora e a Faye se afastou e explodiu, tipo, a bomba, sabe? E aí diz que a Yoko tá muito mal com tudo isso, né? A Faye já tá em outra produtora, elas não vão mais poder fazer conteúdo juntos.
juntas e aí a gente volta para aquele ponto de que agora que a gente tá tendo representatividade, que estamos tendo espaço, de alguma forma a galera conseguiu usar disso para explorar ao máximo o trabalho dessas meninas, para encher o bolso de dinheiro. Exato. E aí a gente acaba vendo aí muitas atrizes aí tailandesas, que nem acontece na Coreia do Sul com os idols também de K-pop, de ver que o pessoal tá ficando bem cansado e exausto, assim, das demandas de trabalho, dos contratos super abusivos que tem, assim, de Amanhã a gente vai falar de K-pop. Amanhã a gente vai falar de K-pop. É verdade. Foi pra China, né? Coreia. Ai, não sei, gente. Olha a minha idade, Coreia do gente. Sul. Eu sou da época do Jaspion, de Giban. Máximo. Vai ter... Não, tá aberto. Vou ter que ficar em Marau, gente. Vou ter que ficar em Marau. Não, vai estar ótimo. Isso que você falou, eu acho bem interessante. Porque, assim, talvez a questão da Fai ali, da Yoko, seja um pouco mais delicada do que se a gente olhar da questão Fernbeck. Primeiro porque a Fernbeck, elas têm mais ou menos a mesma idade, né? E elas também foram exploradas ao final de Gap Series. Sim, muito. E aí rolou algumas coisinhas ali, aí elas fizeram, eu acho que na sequência, elas fizeram o filme, né? Além Isso. da Consciência, que aí Uranus. não chegou no Brasil, né? Quer dizer, tem onde se assistir, assistiu. Eu ainda não assisti, né? Vou te dar depois o link, vou deixar aí depois um link aí, que é um site que tem quase tudo. Eu vi que você tinha falado na coisa do GLs, que não tinha assistido o Pathicor. Tem todos esse aí. Tem uns outros coreanos que eu tô assistindo um agora Bota lá que nos é... comentários lá. Bota lá nos Bota comentários lá. depois. Boto. Tá. Mas eu tô assistindo um que é... Teve o Reverse for You e agora tá Friendly tendo... Rivalry. Não, é... Reverse with Me. Reverse with Me, acho que é isso. É do mesmo universo. E... Não, que é do mesmo universo, não. Ah, tá. Tipo, a história contrária de uma menina que volta no tempo também. Daqui a pouco eu lembro do Link e tá... Ah, deve ser Reverse with Me, sim. Mas... O que acontece? A história de Blank é uma história muito particular. Aham. E aí eles acharam duas meninas exatamente que tinham uma diferença de idade. Aham. Cara, e eles botaram a mulher mais bonita da Tailândia pra Nossa entrar nesse Senhora. papel. Né? Você pode falar o que quiser. Ah, a Beck é linda, a Sarocha é linda, tá Todas tudo são. certo. Mas é que a A Fai- Engfa, tá tudo certo. Mas a Fai tá alguns degraus assim. E acho que, tipo, por a gente ser um pouco mais velha e ela também ser mais próxima da nossa idade, a gente já olha mais, né? E vem um contexto que tu já fez cinema, né? Mesmo ter sido curtas, já que já fez teatro. A gente tem que olhar o que é realmente. A Yoko teve um crescimento dentro da série muito grande. Mas a Fai é Mas a realidade, a Fai vem comendo ela, né? E aí. E a gente vai comendo. E a gente vai comendo a Fai. E aí o que acontece, cara? Chega num momento que a gente compara. A Yoko é a menina que fazia papel de coadjuvante em Reverse for Me. Reverse for You. Uhum. Reverse for You. Isso. Exatamente, Reverse for You. Ela foi coadjuvante. E a Fai já vinha em alguns outros papéis, estando na ponta de cima. E ela fez a carreira da Yoko decolar. Só que a partir daí, elas têm uma diferença de idade muito forte. Aham. Né? E esse par romântico não ia continuar. E aí veio a lenda, que a gente não sabe até onde é verdade ou não, de que a produtora Cara, se isso apaixonou. A produtora se apaixonou pela A Fai. produtora se apaixonou pela Yoko. E aí o que acontece na hora do... Olha que Isso aí foi isso é um fofoca plot de twist, internet. isso é um plot Meu twist. Deus, faz um corte disso. Cadê o pessoal aí pra confirmar esse... Vai confirmando aí. Mas rolou nas entrelinhas que o contrato da Yoko tinha sido muito maior que o da Fai por causa disso. E aí a Fai falou não também quis. que lá rola também esse negócio da Fai ser mais velha, o negócio do etarismo, que tipo, elas têm que sempre ser mais nova, tem... Aí veio uma situação que muita você coisa que a sabe. gente nunca vai Fai saber, abriu né? mão do Love, né? Aham. Que era o espaço que ela tinha lá de beleza, etc. De não mais atender lá, para atender a demanda do estúdio, né? E aí o que acontece? Por Simplesmente isso que ela excluiu, na época que ela tava no estúdio, caraca, Marlon, na época que ela tava no estúdio, ela excluiu várias fotos dela no salão. E agora que ela encerrou um contrato com a Nine, que é a produtora, as fotos voltaram a aparecer no Instagram. Exatamente. Na verdade, pelo que se sabe, que eu tive acesso a um pouco de informação, até porque com a história de estudar Pensa tailandês, numa a gente fofoqueira tem... da Tailândia que nós temos aqui. No grupo de estudos da Tailândia, tem alguns tailandeses que eles conversam com a gente porque eles estão estudando português, né? Aham. Então a gente vai trocando uma ideia. Descobre aí o que é verdade essa história pra nós aí. E aí, claro, a gente não sabe o que é verdade porque a gente não tá lá, né?
Mas vem essa história meio quebrada nessa história. E aí, o que acontece? Não há... Cara, tudo que a gente tentar fazer a nível de uma diferença de idade vai virar plágio. Vai cair no link Blank. Porque Blank foi divisor de águas nessa questão de idade, né? Então a gente tem que procurar um par romântico pra Fai. Só que... Tem que Quem ser é esse alguém par? no nível... Cara, exatamente Da isso. mesma idade. Nós se candidatando aqui, ó. Todo mundo pode mandar currículo. Isso, manda todo mundo currículo pra Tailândia. Tipo, da mesma idade e tudo mais. Exatamente isso. Mas não tem. Alguém vai aparecer, né, gente? Porque a dinâmica Alguém vai dela e da aparecer. Yoko era justamente essa, né? E daí também tem o papo nos bastidores de que talvez elas duas tenham se apaixonado de verdade. Mas Mas também... a Fai não Mas namora a Lux. também, se a Yoko não se apaixonou, tá louco. Mas a Fai não namora a Lux? Não. Não, acho que elas são brothers. Sabe, tipo... É, brother que dorme de conchinha, não é são brother, né? Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Não tô lá, não sou a cama. Se fosse, não deixava dormir de conchinha, botava a Lux pra fora e dormia eu de conchinha, tudo certo. Aí eu dormia no meio, o Lucas e a Fai. Cara, com muitas fofocas, muitas Viu? coisas. Vai ter mais gente que vai dormir na rua Não, hoje, hein? vou ter que me atualizar do... Eu vou ter que me atualizar das novas séries, né? Vou ter que assistir. Não, parar tá, pra assistir. a Fai Perai é, tipo, indiscutível, entendeu? Não. Não. Mas vamos ser honestas, nada se resume a Sarocha amarrando a Beck em The Loyal Pin. Não tem patamar, né? A cara daquela desgraçada? Ela dá lambidinha aqui, ó. Gente, E a cara que... Até caiu na cadeira lá ali. Né? Não, Oi? e a cara que ela faz. E eles colocam, quando ela faz assim, ela faz aquela carinha, eles colocaram um rugido de leão no fundo. Ai, que raiva! Muito Que bom. tanto, né, cara? Que tanto. precisa ter tempo, gente, pra assistir isso aí. E uma Mas é TV. muito bom, é muito bom. E daí o que eu tenho medo? Que daí, tipo, eles viram que dá certo, que nem eu falei, que nem The Last of Us. Quando o negócio é bem produzido, bem feito, Aham, e chama tem o atenção. protagonismo de mulheres, cara, vai dar certo. O problema é que daí a galera diz, dá dinheiro, vamos saturar e vamos explorar ao extremo, tipo a Fernbeck, que eu sempre falo assim, caralho, elas não param de trabalhar. Dá descanso pra essas meninas, pelo amor de Deus. E aí eu fico muito triste com isso, sabe? Porque eles estão lançando uma penca de GL. E eu fico, cara, eu espero que isso não se torne um mercado saturado e que não chegue ao ponto da gente descobrir que, na verdade, essas meninas estão sofrendo horrores e a gente tá ali consumindo sem saber o que se passa por trás. Mas, na verdade, elas também estão se realizando na carreira delas, A entendeu? gente espera, né? Porque, Com tipo, certeza. porque, tipo assim, quando eu entrevistei uma atriz tailandesa, ela desabafou muito comigo sobre os contratos abusivos e tudo que ela passava dentro da produtora, sabe? E era uma série, tipo, que foi pra Netflix, então tu pensa, cara, ela deve ter ganhado um monte de dinheiro com isso. Não. Mas até os artistas brasileiros dizem que não pagam muito. Hã? Mas aqui o pessoal aqui do Brasil diz que não Exato, pagam não. muito. Exatamente, isso que eu falo. Tipo, em todos os lugares que a gente conhece, até se você for atrás, assim, de vários atores da Globo, que a gente pensa que ganham fortunas, cara, não ganham. Não, mas é que tu tá dentro do maior catálogo televisivo do mundo. A questão Tá Mas na é que Netflix, tá na Netflix. Mas é teve- que... Tu Não... entrevistou a menina do Reverse, né? A Christine. Cara, eu não posso não estar certa do que vou falar, mas talvez assim, ó, foi uma aposta, né? Assim como o 23.5, que na minha opinião é muito água com açúcar. Ai, eu adoro! É que é um romance juvenil, né? É. O Reverse for You ali, ele também dá umas patinadas na história É que da o Reverse For história. You, o estúdio cagou com a história, porque a história é muito boa. E aí, chegou na metade do episódio pro final, eles cagaram a história. E a própria atriz, tipo, os próprios atrizes ali depois viram que realmente ficou faltando algumas coisas. Eles rasgaram algumas páginas da história no meio. Acho que, tipo, sei lá, às vezes eles fecham com essas produtoras. Ah, a gente precisa fechar os episódios em tanto tempo. Ah, então vamos fazer isso. E daí, sabe? Na verdade acontece, a nível de produção, normalmente se fecha 8, 12, 16. É. Né? E aí a Netflix fechou 8 ali, ou sei lá. Porque, na verdade, eu Imagina não se a sei Netflix não ia dar comprou. 16 episódios pra dois sapatão. Não sei se, na verdade, a Netflix não comprou já meio pronto, porque isso é uma questão que acontece. E, na verdade, me parece que às vezes a história fica meio desconexa. Tu tem que voltar 1, 2 episódios pra tentar entender o que tá acontecendo. Até o episódio 4 tava perfeito. Mas- Depois... Mas o que acontece? A realidade é que é uma aposta. A gente não sabia. A Netflix, pelo menos a Netflix Brasil, né, quando comprou, ela não tinha uma ideia de que realmente esse mercado ia Aham.
querer tanto ver Onde isso, estava né? esse público, né? Exatamente, onde é que estava tá esse público? Meu Deus, esse Ah, público Porque- tá desesperado por mais. Olha aqui quanta coisa que a gente ninguém queria se que virasse vira. filme. Né? Gente, se a gente parar pra olhar assim, vocês conseguem me dizer, agora pensando rápido, vamos lá, um filme nacional de lésbicas? Aquele lá, das meninas, aquele, né? Ó, já faltou o Aquela nome. Ó. loira de olho azulzão lá, que elas fez o casal lésbico foi tu que comentou. Que era uma série. Mas é uma série. Ah, uma série, filme. Filme de Wife? Isso. Não, mas Ah, isso é sério. série. Cara, a Filme, gente tá falando de filme. filme. Não Isso tem. é tão pouco, porque assim, a gente teve Verdade. Flores Raras, a gente teve Filme brasileiro, né? com a Ana Palorósio, né? Mas Umas é coisas muito- mas é muito muito vago, sutil, né? muito vago. A gente não tem muitas vezes nem acesso aos catálogos. É. Então, Mas o investimento de uma Netflix, Sim. de uma HBO, eles não fazem isso. Inclusive, a né? Netflix Depois é teve, que rola. teve aquela série nossa, rolou um boicote muito grande na Netflix, que teve o Warrior Nun. Não sei se tu já ouviu falar. Sim. Freiras Guerreiras. Já ouviu falar, Jack? Não. São freiras guerreiras. Literalmente isso. São freiras dentro do Vaticano que lutam para defender uns negócios mágicos que tem na igreja, Os entendeu? reptilianos. Quando eles escreveram essa série, essa atriz, essa personagem principal, ela ia acabar se apaixonando por uma freira. E elas iam protagonizar o romance da série. E a série fez muito sucesso, tipo, deu muito bom. Só que eles não puderam, pra ser aprovado pela Netflix, eles não puderam colocar que ia ter o romance. Eles tiveram que deixar nas entrelinhas. Então, na primeira temporada, ficou nas entrelinhas. Na segunda temporada, eles, escondidos da Netflix, colocaram, de fato, o relacionamento delas e teve, finalmente, o beijo delas duas. E mesmo com os números altíssimos, inexplicavelmente, a série foi cancelada pela plataforma. E aí, os produtores, depois que cancelaram o contrato com a Netflix, vieram ao público falar que a série foi cancelada porque eles não queriam aceitar que uma série sobre freiras, etc., teria um relacionamento entre duas mulheres.